Olá! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro manual de instruções da antiguidade. Vamos decifrar como foram construídos alguns dos objetos mais sagrados e misteriosos da história. É uma viagem que mistura artesanato, precisão divina e um design com um propósito muito específico. E a história toda pode ser resumida assim, ó: um mestre artesão no centro de tudo, uma missão que parecia impossível. E o guia? Um conjunto de instruções tão, mas tão detalhadas que cada milímetro e cada grama de material contava. Então vamos lá, vamos entrar nessa história. E para começar, a gente precisa conhecer nosso protagonista. O texto nos apresenta a Bezalel, que foi o homem com a responsabilidade de transformar todas essas instruções sagradas em objetos reais, palpáveis. E olha, o texto vai direto ao ponto, sem rodeios. Já começa pela peça mais famosa de todas, a arca. A primeira frase já entrega tudo. Quem fez? Bezalel. E do que foi feita? Madeira de acácia. A partir daqui, cada detalhe vai ser descrito com uma precisão impressionante. Mas espera aí, antes de continuar, uma pausa técnica rapidinha. O texto fala muito em covado. O que é isso? Bom, para a gente ter uma noção, um covado é mais ou menos 45 centímetros. É bom ter essa medida na cabeça, porque ela vai ajudar a gente a visualizar o tamanho real de tudo que vamos ver a seguir. Agora sim, vamos fundo na arca. Ela não era só um objeto, era a peça central, sabe? O verdadeiro coração de todo o santuário. E a construção dela é descrita em duas partes bem distintas. Primeiro a gente tem a arca em si, a estrutura principal. Basicamente uma caixa. Mas, claro, não era uma caixa qualquer. A função dela era das mais nobres: guardar e carregar as tábuas com os 10 mandamentos. E os detalhes são fascinantes. A base era de madeira de acácia, uma madeira super resistente, e ela foi toda, por dentro e por fora, coberta com ouro puro. Tinha uma coroa de ouro em volta e, o mais importante, um sistema de argolas e varas de madeira, também cobertas de ouro, já vinham embutido no design. Isso não era enfeite, era fundamental para a função dela. A segunda parte era o que ficava em cima da arca, o propiciatório. Pensa nele não só como uma tampa, mas como uma peça separada, com um significado espiritual gigantesco. E diferente da caixa, que tinha madeira por dentro, essa peça era de ouro puro, maciço. E é aqui que a habilidade do artesão fica absurda. O design do propiciatório, os 2 querubins não eram peças encaixadas, não. Eles foram moldados a partir do mesmo bloco de ouro da tampa, numa técnica super complexa de ouro batido. E a postura deles é toda simbólica. As asas abertas se tocando, como que protegendo aquele espaço sagrado, e os rostos virados um para o outro e para baixo, num gesto de reverência. Só que a arca não estava sozinha, claro. Ela era parte de todo um conjunto de móveis. E quando a gente olha para as outras peças, um padrão começa a surgir. Fica claro que existia um sistema de design, tudo conversando entre si. A mesa dos pães, por exemplo, segue a mesma lógica. Madeira de acácia, revestimento de ouro puro. Mas ela tem um detalhe que é só dela: uma coroa dupla de ouro. E, óbvio, todos os utensílios que iam nela também eram de ouro puro. Uma consistência impressionante no uso dos materiais nobres. Aí a gente chega no candelabro, a menorá. E aqui a complexidade da construção sobe mais um nível. Diferente da arca e da mesa, ele não tinha alma de madeira. O texto faz questão de frisar isso. Ele foi feito a partir de uma única peça de ouro batido. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, o texto dá ao peso um talento de ouro puro. Isso é mais ou menos 34 quilos. Agora imagina só a habilidade para transformar 34 quilos de ouro numa estrutura tão delicada e cheia de detalhes como essa, sem usar nenhuma solda. E o design dele é totalmente inspirado na natureza, é orgânico. Tinha a base e a haste no meio, e dela saíam 6 braços. E cada um deles era todo decorado com detalhes que pareciam uma amendoeira florescendo. Cálices, botões, flores, tudo martelado à mão daquele bloco único de ouro, terminando com as 7 lâmpadas lá no topo. A última peça de mobília que a gente vai ver é o altar de incenso. E com ele o foco muda um pouco. Deixa de ser só o visual e passa a ser também o olfativo. Ele era a peça que completava a atmosfera sensorial daquele lugar. E adivinha? A gente vê o mesmo padrão de design de novo. Madeira de acácia e ouro. Uma coroa de ouro, igualzinho na arca e na mesa. E o ponto-chave, as mesmas argolas e varas para transporte. Fica muito claro que existe um tema, uma assinatura em todas as peças. Para fechar o capítulo, a descrição termina não com um móvel, mas com um aroma, a criação do azeite sagrado e do incenso. E o texto usa uma expressão interessante,
Diz que era obra de perfumista, uma arte especializada. Ou seja, cada detalhe, até mesmo o cheiro do lugar, foi planejado. Ok, então quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, o que aparece? Com certeza não é uma coleção de objetos caros jogados no mesmo lugar. O que a gente descobre é um sistema de design brilhante, coeso, unificado. E essa tabela aqui deixa isso bem claro, né? Olha só a consistência. A arca, a mesa, o altar de incenso, todos eles usam os mesmos materiais. O mesmo revestimento de ouro, a mesma decoração com a coroa de ouro e o mais revelador de tudo, o mesmíssimo sistema de transporte. E é esse o ponto central. A característica fundamental que une o design de quase todos os móveis é essa, a portabilidade. Tudo foi feito desde o rascunho para ser transportado. Isso não foi projetado para ser um templo fixo. Era, na verdade, um santuário móvel. E isso nos deixa com uma última pergunta, que é a que realmente importa. Se esses objetos eram os mais sagrados e valiosos que existiam, por que o principal princípio de design por trás deles era a mobilidade? A resposta para essa pergunta talvez revele o propósito mais profundo de todo esse projeto. E essa é uma boa reflexão para a gente levar daqui.